A paz do Senhor, amados irmãos. Benditos do Senhor, eu vos saúdo com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu chamo João Tela, para alguns irmão João, para outros pastor João, evangelista João. Amados, eu venho fazer este vídeo para partilhar com o corpo de Cristo o que têm sido as mensagens, revelações, visões que o Senhor me tem visitado. Revelações essas e sonhos e visões que eu já venho guardando há um bom tempo, alguns anos, propriamente mais antes do que 2018, 2017, é um bom tempo, e que eu não tenho revelado a ninguém. Tenho guardado comigo, escrito no meu livro de profecias, e somente ultimamente é que eu tenho sentido movido pelo Espírito Santo, que é chegada a hora para partilhar algumas dessas revelações que o Senhor me tem dado e visões com o corpo de Cristo. Eu vou explicar mais detalhadamente, taxativamente, como é que cheguei até este ponto. Amados do Senhor, sabemos que a vinda do Senhor está próxima. Está muito próximo, que muita gente não imagina, não faz ideia. Não faz ideia. Amados, no passado setembro, mês de setembro, eu havia tido um sonho, mais do que visão propriamente. Nesta visão eu via um homem com um vestido, ele cobria-se com um manto celestial, azul celeste, azul, que geralmente as pessoas chamam azul bebê, azul celeste, e tinha de várias cores. Ele cobria-se, e diante dele tinha uma pedra preta, como pedra de mármore, que era pedra preta, mas tinha alguns brilhos, era como mesmo de mármore, e do jeito que ela é polida e feita para pôr por cima das bases, geralmente na cozinha, assim também ela estava com uma mesa, e ele estendia as mãos assim, e aquilo ficou totalmente claro, transparente, como se fosse uma tela de televisão. E eu olhava, via nela uma fogueira, e até com grande fogo, aquela fogueira. Depois ele me disse, ouvi a voz que me dizia: ajuda Israel, ajuda Israel. Eu confesso que não tinha compreendido muito bem, mas ele me dizia: ajuda Israel. Quando ele dizia ajuda Israel, apareceu algumas pessoas, pessoas brancas, com as mãos assim, e por cima das suas mãos tinha como se fosse um fogo que acendia, como se tivesse acendido uma vela. O fogo acendia assim, mas tinha assim pouca força, e eram várias pessoas, andavam assim, jovens, entre outros, e me dizia a voz: ajuda Israel. Na época, por acaso, cheguei a pensar que fazia-se referência a um amado irmão em Cristo, que também chama-se Israel. Todavia, mais tarde, o Senhor me deu a entender que não era isto. Mas ficou comigo, até eu tenho isso escrito na minha agenda, no meu livro. Ficou comigo. E comecei a perguntar: Senhor, ajuda Israel de que maneira? E fui orando acerca disso. Todavia, passou alguns dias, chegamos em outubro, e o Senhor não havia me dado mais nenhuma resposta ou algum tipo de informação extra concernente o sonho e a visão que Ele havia me dado. Dia 7 de outubro, chegou dia 7 de outubro, de madrugada, depois da nossa hora de oração, eu e minha esposa oramos, depois das 0 horas,
oramos, fomos para a cama. Mas lá mais tarde, madrugada, acredito por volta das 3 horas, a minha esposa teve um sonho, ela desperta deste sonho e ela me explicava, me dizia. Ela disse, amor, eu tive um sonho, neste sonho apareceu-me a ti, vieste ter comigo, me falaste que olha, o Senhor orientou que temos que nos preparar, porque Ele está a vir, temos que nos preparar para o arrebatamento, temos que ir já, vem, vamos, porque o Senhor está a vir já nos buscar. Que o Senhor está a vir nos buscar, o Senhor vem já, vamos. Então nós fomos e nos prostramos e levantamos as nossas mãos para o ar. E logo depois a minha esposa olha para cima, para as nuvens, e ela vê como se o Senhor estivesse a sorrir. E fez um sinal, escreveu-se uma coisa no céu que ela já não se lembrava bem. Depois ela dizia que era parece uma preparação, era uma preparação para o arrebatamento. E depois o Senhor dizia para preparar a igreja, Ela, despertando, perguntou-me, contou-me o sonho. Depois ela perguntou-me, amor, será que o Senhor faz brincadeiras? Ou faz brincadeiras? Porque parecia que era só uma preparação e o Senhor sorria, como se o arrebatamento não fosse para acontecer naquele momento, mas era preparação e temos que nos preparar. Ele ria. Depois eu disse, não, amor, olha, é normal que o Senhor sorria para os seus filhos, para os seus servos, principalmente aqueles que têm andado num caminho que lhe agrada, que se apartam do mal, que se santificam continuamente, que amam a justiça, que guardam a sua palavra, que lhe buscam o Espírito em verdade. É claro, o Senhor, é normal ele rir, ou fazer um sorriso, manifestar aquele amor, aquele carinho, aquela afeição. Todavia, o Senhor não é de parvoíce, não é de brincadeira. Se o Senhor diz para se preparar porque Ele já está a vir, e aquela era uma preparação, não preparar do modo de dizer que, olha, eu venho, mas é uma preparação de que fica pronto já, porque eu já estou a vir. Pronto, eu recebi. Partilhamos isso já naquela madrugada, chegamos a orar, porque ela teve outros sonhos, eu também tive. Ao amanhecer, nos deparamos com a notícia em que Israel, o Estado de Israel, a Palestina, como é conhecido por algumas pessoas, foi atacado na manhã daquele sábado por um grupo chamado Hamas, que é um grupo da faixa de Gaza, conhecido por algumas pessoas que é um grupo terrorista, que tem como missão aniquilar os israelitas, ou os judeus, posso assim dizer. Então, quando eu vejo essa notícia, logo o Espírito me leva de volta na visão que eu havia tido em setembro, em que me foi dito, ajuda Israel. E logo naquele dia compreendi que a ajuda que tinha que dar a Israel era uma ajuda de oração, razão pela qual eu vi as mãos deles assim. E que eu vi o fogo era pouco, mas a fogueira que o Senhor me mostrou, tinha compreendido que era a representação de alguns de nós, acredito que propriamente a mim, ou alguns irmãos em Cristo, em que o Senhor levantou para poder interceder, porque tem a maior chama de fogo da presença de Deus ou da presença do Espírito Santo. Portanto, compreendi naquele dia que era para ajudar com oração. Mas o que mais ainda me chamou a atenção, amados irmãos, é que naquele mesmo dia, em que ao amanhecer daquele dia,
houve aquele ataque, é na mesma madrugada em que o Senhor visita-nos a nos orientar que devíamos nos preparar para o arrebatamento. Na mesma madrugada, o Senhor visita, e não era de preparar para o arrebatamento como das outras vezes, mas era como se tivéssemos que nos preparar, porque ela era eminente. A qualquer momento iria acontecer o arrebatamento. Ali as coisas mudaram. O Espírito me levou numa outra dimensão de compreensão do tempo em que estamos a viver, amados. Santos do Senhor, o Senhor não só está às portas, mas Ele vem. Porque nesse mesmo dia, se eu não estou em erro, eu tive um mesmo sonho, uma visão, que havia me dado um certo relógio de ouro, um relógio todo dourado, para ver o tempo e controlar os tempos. Era para ter domínio dos tempos e controlar. Só que alguém me perseguia para poder assaltar esse relógio, para poder tirar esse relógio. E eu fugia dessa pessoa e apareceu algumas pessoas que vieram e neutralizaram ele. Não sei de onde apareceram, de repente apareceram e neutralizaram. E eu e a minha esposa escapamos. Quando nós escapamos, já estávamos num carro e tinha alguém que conduzia o carro. Então, via novamente a voz do Espírito, que me dizia: está tudo pronto. Está tudo pronto. Fazendo referência às bodas do Cordeiro. Está tudo pronto. Está tudo em ordem. Já está tudo pronto. Com o Senhor não existe coincidências, amados. Com o Senhor não existe coincidências. Tudo está bem alinhado. Existe um certo cronograma estabelecido nos céus para quando as coisas devem acontecer aqui na terra. Eu entendo que existem certas revelações em que nós podemos orar e que o Senhor estende o tempo. Mas existem certas revelações que quando o Senhor mostra e diz que vai acontecer, está determinado, vai acontecer. E para aqueles que são estudiosos das Escrituras e conhecem as profecias e os tempos determinados pela qual elas devem se cumprir, sabem e conhecem. Quando está determinado, está determinado. Quando o Senhor diz que está a vir, amados. Meus amados, o Senhor está a vir, está às portas. Eu tenho guardado as profecias há um bom tempo. Eu não tenho partilhado as profecias. Eu tenho aqui um livro, os amados conseguem ver. Eu venho escrevendo neste livro propriamente desde 2020. Mas se eu virar, deixa-me ver, se eu virar, vai ver que aqui está mencionado, mas em inglês, que já desde 2018 eu venho registrando. Meus amados, aqui neste livro, aqui está cheio de profecias e revelações acerca da nova ordem mundial, acerca dos 10 países que vão se levantar na Europa e quem vai estar a liderar isso, acerca do avanço tecnológico. Os irmãos não fazem ideia o que já existe. O que aparece nas mídias, o que aparece nas redes sociais, não se compara com o que realmente já existe.
Vocês não fazem ideia o que existe. Nos outros vídeos que eu puder fazer pela vontade de Deus, eu vou repartir porque são muitas profecias. Vocês, irmãos, vão ver o que eu tenho escrito acerca destas coisas. Eu tenho visões e sonhos aqui escrito acerca do que vai acontecer com os Estados Unidos da América. O que é do ponto de vista político, o que é do ponto de vista social. Acerca das guerras que hão de se levantar e de algumas das coisas que hão de acontecer aqui em África. Amém? Aqui em África. Das novas potências que vão se levantar, a potência mundial, porque os Estados Unidos da América vai cair. Vai cair, isso com certeza, não tenham dúvida disso. Está a vir, e bem rápido. E por visto, pelo aquilo que o Senhor havia me mostrado, virá de surpresa. Eles não saberão quando é que é chegada a hora dele. Totalmente aniquilada. Os americanos, aquela arrogância que eles têm, vai cair. Os Estados Unidos da América vai se tornar como um covil de demônios. As pessoas vão abandonar. Eu vi Nova York pior do que um bairro aqui em Angola, que é o país onde eu estou vivendo nesse exato momento. Pior do pior bairro. Aquilo não vai ter nenhuma alma lá vivendo. Totalmente abandonado. A minha esposa teve a visão. Ela viu Miami debaixo das águas, como essas águas da lagoas. Água suja. Os Estados Unidos da América vai estar totalmente devastada. E isso vai afetar até Canadá. E os americanos vão se mudar para a África. Eu vi muitos americanos famosos vindo para Angola. Angola vão tentar colonizar Angola pela segunda vez. Aquilo que se conhece como a democracia angolana, isso vai deixar de existir. A política como é Angola vai deixar de existir. Vai entrar numa nova era. Vai entrar uma nova era, meus amados. Há muita coisa que está por vir. Infelizmente, muitos irmãos estão distraídos. Muitos pensam, no céu da igreja eu vejo sempre. Eu os vejo no céu da igreja quando falam quem que vai ir para o céu, quem que vai ser arrebatado. Todo mundo, eu, aleluia, glória a Deus. Mas isso não é realístico. Meus irmãos, só as primícias é que serão arrebatadas. Quando eu vi o arrebatamento, eu vi os céus abertos. E vi as 3 dimensões que apareceram. E vi algumas poucas pessoas a serem tomadas para subirem para o céu. E eu encostava para ver o que era aquilo. Quando eu encostei, uma força me puxou e eu subi. Quando eu subia, entrei para aquele portal que abriu no céu. Quando eu entro para aquilo, olho e vejo que aquilo estava fechado. Que eram pouquíssimas pessoas que passaram por aquilo. E quando eu olho para aquilo, admirei que eram tantas poucas pessoas. Eu ouvi uma voz que disse: ficarão de fora os cães. Ficarão de fora os cães. Quem são os cães? São aqueles que são considerados ímpios? Não. Aqui os cães são os falsos profetas, são os falsos irmãos, as falsas irmãs. Que nele se cumpre o que está escrito na palavra de Deus. Que o cão vomitou e voltou a comer o seu vômito. Esses são aqueles que são cães, são aqueles que a Bíblia chama de lobos disfarçados de ovelhas. Aqueles são as ovelhas, têm aparência de ovelha, mas quando abre a boca, soa como dragão falando.
Um outro sonho que o Senhor havia me mostrado, eu via o globo, a terra toda. Ela estava escura a maior parte e tinha umas pequenas estrelas, umas luzes pequenas, poucas, que acendiam. E eu olhava e o Espírito me falou dentro de mim e dizia que quando aquelas luzes forem tiradas, a terra vai ficar em total trevas. Trevas, vai ficar em total trevas, amados. E eu admirei que são poucas luzes que acendiam. Mas como pode ser? São poucas, mas pouquíssimas luzes. O Senhor diz que nós somos a luz e o sal deste mundo. Ele dizia que nossa luz tem que resplandecer, são nossas justiças, as nossas obras. O Senhor disse que o dia, estejais também vós apercebidos, porque o Filho do Homem virá na hora que não penseis. Ele falava com os discípulos, amados. O que ele estava a dizer essas escrituras? Eu já li ela várias vezes, já meditei nela várias vezes, já preguei sobre ela muitas vezes, mas ultimamente, a última vez que eu preguei, já no púlpito, o Senhor me trouxe um entendimento mais do que os outros que eu já preguei antes. Ele disse que quando aquilo foi dito, ele estava a tentar dizer que muitos irmãos, porque aquilo foi direcionado aos discípulos, e nós somos discípulos de Cristo, muitos dos irmãos, os seus pensamentos não estarão muito na vinda do Senhor. Eles não estarão preocupados que o Senhor poderá se manifestar, que o Senhor está às portas. Eles não estarão preocupados em preparar-se. Os seus pensamentos ao acordar será escola, emprego, negócio, casamento, pedido, festas. É só. Os seus pensamentos estarão nos cuidados da vida, nas suas necessidades, com que é de comer, com que é de beber. Os seus pensamentos não estarão no Senhor. Logo o Senhor virá no momento em que você não vai estar a pensar. De repente virá, pum, e aconteceu. Estarão dois numa cama, um será levado, outro vai ficar. Estarão dois a trabalhar, vão estar num escritório, em algum sítio. Um será levado, outro vai ficar. Estarão dois no avião viajando. Um vai ser levado, outro vai ficar. Meus amados, entramos num novo tempo. Para que o vídeo não seja muito extensivo, meus amados, eu vou tentar encurtecer. Em suma, o Senhor vem, meus irmãos. O Senhor breve virá. E vai acontecer o arrebatamento. Vai acontecer o arrebatamento. E nos próximos vídeos que eu fizer, eu vou explicar algumas coisas mais detalhadamente do que eu tenho escrito, o que eu vi, como eu vi. Aqui eu só estou a fazer um resumo. Eu nunca fiz um vídeo antes, é a primeira vez que eu faço. E senti que há uma responsabilidade, porque o Senhor disse para preparar a igreja. A igreja, na altura eu pensava que era simplesmente a nossa congregação aqui, em que eu estou a liderar, eu estou a pastorear, chama-se Aliança com Deus. É da Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Sossego em Cristo Marçal, em que eu coopero e sirvo ao Senhor. Meus amados, o Senhor breve virá. Meu Espírito me traz aqui nesse exato momento em memória um dos sonhos que eu tive. Eu via como se fosse uma Bíblia aberta que fazia isto. E no fim fechou. Eu via várias pessoas ali que representavam as pessoas que fizeram a representação bíblica.
pessoas que nós conhecemos biblicamente, Abraão, Isaac, Jacó, desde Gênesis até o fim, a Bíblia fechou e viu escrito igreja. Logo quando viu escrito igreja, eu via um homem vestido como um super-herói, como aquele ator, Thor, aquele que tem um martelo, que voa com um martelo. Ele vestia assim. Tinha aquelas armaduras, tal como ele se apresenta assim. E ele mandava uns seres estranhos, demônios, entrar numa piscina. Muitos demônios entravam. Depois disso, esses demônios entraram nessas piscinas. Depois disso, ele vai num sítio onde tinha uma tampa de prata que estava inserido, estava como se fosse numa montanha ou num lugar que dava acesso a um buraco, a uma cova, dava acesso a um abismo. Aquilo estava cerrado e ele ia. E eu dei conta que nas suas costas tinha 2 orifícios que saíam fogo. E ele, quando fazia força para abrir aquilo, saía por detrás dele, saía aquele fogo que lhe dava força para ele tentar abrir aquilo. E no sonho, naquela visão, me parecia que quando ele abrisse aquilo, iria sair outros seres piores do que aquele que ele já tinha mandado. Porque aqueles que ele mandou eram poucos. Amados das Escrituras, o Senhor nos diz que nos últimos dias iriam se multiplicar a iniquidade. Ele diz que o amor do mundo vai se esfriar. O aumento da iniquidade será também com o aumento de demônios que vão ser libertos neste mundo. E a iniquidade vai entrar nas trevas. Muitos ainda estão à espera do tempo da apostasia. O tempo da apostasia já tem acontecido há muito tempo. Temos irmãos e irmãs que estão na igreja. O corpo, a carne, o corpo está, o coração está no mundo. Ele está na igreja, ele é só religiosa. Ele é religioso no sentido de só ouvir, faz parte do grupo do coral, faz parte do grupo da intercessão, faz parte, mas também no mundo dança tarraxinha, está na fornicação, está na lascívia, está em todo tipo de iniquidade. Pinta-se como Jezebel, está cheio de sensualidade. A igreja só se tornou um clube de encontro. É só um clube onde as mamães se encontram, onde as irmãs se encontram, louva, oh glória a Deus, oh glória. Mas na realidade tem a aparência do que vive, mas está morto espiritualmente. Já extinguiu o espírito. Está assim, muitos altares já estão totalmente profanados. Diz as Escrituras em Timóteo que o Espírito especialmente diz que no final dos dias, nos últimos dias, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria mente. Eu não sei se as pessoas pensam que espíritos vão aparecer só assim e sussurrar nos seus ouvidos. Não. Esses espíritos usam pessoas. Falam por intermédio das pessoas. Por isso é que diz também as Escrituras que as más conversações corrompem os bons costumes. Esses demônios habitam no corpo das pessoas. Nós temos muita gente endemoniada no seio das congregações, corrompendo e servindo de tropeço para muitos irmãos e muitas irmãs. Aqueles que têm falta de discernimento não conseguem dar conta. Eu não digo isso para julgar ninguém, mas eu trago uma realidade bíblica, meu irmão. Que está escrito que nos últimos dias seria assim, e já está assim. Olha só as congregações do ponto de vista geral no mundo.
quer na América do Norte, América do Sul, né? Estados Unidos, Canadá, Brasil e todos os outros sítios. Olha para aqui, para a África. Olha para outros sítios. Como é que está? Se tu és espiritual e se o Senhor tem te aberto os olhos para ver a realidade, você vai chorar. Você vai chorar, você vai admirar o pouco grupo que está preparado para ser tomado. Uma vez eu estava numa igreja e que o Senhor revelava, a igreja estava cheia, quase umas 100 pessoas. Estavam lá, 80 a 100 pessoas. Você acredita que se o Senhor viesse naquele momento, o Senhor estava a mostrar que se o Senhor viesse naquele momento, nenhum iasse estaria cheio para ser arrebatado. Nenhum iasse. Menos do que isso, menos do que 10 pessoas, talvez, iriam ser arrebatadas. Onde tinham por aí umas 100. Meus irmãos, amados do Senhor, esta mensagem é para o corpo de Cristo em toda a parte do mundo. Eu vou fazer uma versão deste vídeo também em inglês, para os amados irmãos que falam inglês. Eu falo mais línguas do que isso, mas todavia o português e o inglês são as línguas que eu mais falo, que eu sou mais fluente. Porque entendi que o Senhor quer para preparar a igreja, não só do corpo de Cristo local aqui onde eu congrego, mas do ponto de vista geral. Quem se deparar com este vídeo, partilhe com os outros irmãos, deles a conhecer. Porque a visão que eu acabei de dizer, que a Bíblia fechou e veio a igreja, era para mostrar que a era da igreja chegou ao fim. A era da igreja, a era das 7 igrejas, desde que lá começou Éfeso, até a última era da igreja, que é Laodiceia, como está explícito em Apocalipse, é chegado. Você vai dizer, mas como assim é chegado? Leia o que fala sobre a igreja de Laodiceia, Apocalipse. Tem aparência de que é rico, tem aparência de que vive, mas está morto. Sou rico, não tenho falta de nada. Pois as igrejas estão a ficar cada vez maiores. Pois é a competição de templos grandes. Hoje a aparência de um pastor é ostentar a luxúria. Tem que ter bens materiais. Tem que ter os carros de luxo. Porque isso aqui é a aparência de que ele é abençoado. Mas o Senhor disse que você diz que és rico, não tens falta de nada. Mas você não sabe que você é pobre, miserável e não estás cego. Esse é o estado, não só desta área da igreja, mas também estado de muitos irmãos. A incredulidade é tanto. Temos que trabalhar mais. Como aquilo o apóstolo Paulo disse a Timóteo, que virão dias trabalhosos, em que os homens terão comichão nos seus ouvidos. Não suportarão a sã doutrina. Amontoarão para si doutores segundo as suas concupiscências. Aí doutores está a falar pastores, profetas. Está a falar homens líderes ou evangelistas. Iam procurar pessoas que vão lhes dizer o que eles querem. Vão procurar um Jesus Cristo do ouro e da prata, que não existe. Vão pregar o evangelho sobre promessas que o Senhor nunca nos prometeu aqui nessa terra. Vão falar que você aqui na terra não pode passar por aflições. Vão falar que aqui na terra você não pode padecer. Vão falar tudo que vai contra a verdade da palavra do Senhor. Negarão o Senhor que lhes resgatou, que morreu por eles, e se tornarão como cães,
como porcos que já foram lavados a rolarem na lama. Meus amados, a apostasia só vai piorar, mas muitos já se desviaram. Demas era amado cooperador de Paulo. Você vai ver nas cartas. Ele mencionava o nome de Demas, amado irmão que estava com ele. Mas na reta final, em 2 de Timóteo, você vai ver que ele fala a Timóteo: vem ter comigo depressa, porque ninguém me assistiu na minha segunda audiência, quando ele já estava em Roma. E disse: Demas me desamparou, foi para Tessalônica, amou o presente século. Tem muitos irmãos que estão a amar o presente século. Tem muitas irmãs que amam esse presente século. Não estão preparados para padecer por amor de Cristo. Não estão preparados. Eu há dias estava a dizer a alguns irmãos, muitos pensam que se ficarem no arrebatamento, ou quando vier a perseguição contra a igreja, que suportarão. Ou se ficarem, não, eu não vou aceitar a marca da besta. Não vou aceitar a marca da besta. Por quê? Não, eu vou morrer por Cristo. Porque eu, quando Cristo estava no jardim de Getsemane, ele sabia que era chegada a sua hora para que se cumpram tudo quanto estava escrito. Em Isaías 53, Salmos 22, se eu não estou errado. Em todos os outros sítios, meus irmãos, o corpo dele começou a entrar em pavor. O corpo, eu falo a carne. Tanto que ele entrou em agonia que o seu suor se tornou em sangue. E ele começou a orar para que passasse dele o cálice. Qual é o cálice? A cruz, o sofrimento que ele ia passar. Isso era a carne que estava entrando em pavor. Ele orava mais intensamente, 3 vezes. Tanto que teve que ser um anjo descer do céu e começou a lhe consolar. E depois, quando ele vinha aos seus apóstolos, aos seus discípulos, devia dormir, disse: vocês não podem vigiar comigo nem sequer uma hora. Eles diziam: vigiai, para que não entreis em tentação. Se a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Meus irmãos, não é fácil fugir do pecado com o Espírito Santo habitando no nosso corpo. Não é fácil. Você acha que quando for removido aquele, for tirado do meio aquele que resiste, como está escrito em Tessalonicenses, quando for tirado do meio aquele que resiste, você acredita que você facilmente vai conseguir? Pense bem. Pense bem. Pense bem. Meus amados, é momento de despertar. O Senhor está às portas. Está tudo pronto. Está tudo pronto. Lá no céu está tudo pronto. A mesa já está feita. Está tudo pronto. Está tudo em ordem. O Pai já está a dizer ao Senhor: vai buscar a tua noiva. O Senhor já está a vir. Sei que podes pensar: oh, já ouvi isso várias vezes. Desde muito tempo, como disse Pedro, virão escarnecedores, dizendo: onde está a sua vinda? Porque desde que os pais morreram, já foram, as coisas permanecem o mesmo. Só que não, meus irmãos, não permanecem o mesmo. Porque se estás atento, estás ligado, se a tua fonte é simplesmente televisão e rede social, então estás certo. Mas se a tua fonte é Espírito Santo, para te dar as informações, você vai ver que o tempo não é o mesmo. O tempo é outro. Meus irmãos, que Deus abençoe. O Espírito Santo testifica aos vossos corações, vos visite com sonhos e visões.
tudo para a honra e glória do seu santo e bendito nome. Eu irei partilhar outros vídeos com os amados irmãos, a dada oportunidade. Publicarei sobre quer arrebatamento, quer questões de tribulações que eu vi, que há de vir. Vou partilhar em outros vídeos. E esteja atento, esteja vigilante, ore sem cessar. Ultimamente tem libertado na atmosfera espiritual um certo gás de sono, se eu posso assim dizer. Que na medida que vamos nos aproximando da vinda do Senhor, que o Senhor está já aqui para se manifestar, um sono está a bater sobre a igreja. Mas eu sei e creio que antes mesmo que o Senhor se levante, também virá uma onda de avivamento. Estamos a orar por isso. Será peneirada a igreja, para que dela seja tirada as primícias. Eu vou dizer ao irmão, à irmã, o que também o Senhor Jesus Cristo disse: orai para que sejais achados por dignos de escapar dessas coisas que hão de vir sobre o mundo e estar de pé diante do Filho do Homem. Que o amor do Pai em Cristo Jesus, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito esteja sempre convosco até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.